Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos, da assessoria Espanha Já e do canal Fazendo as Malas, Morar na Espanha. Nós somos especialistas em nacionalidade espanhola e trâmites de imigração aqui para a Espanha. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a apostila de Haia. Primeiramente, o que é a apostila de Haia? A apostila de Haia é a validação de um documento emitido por um país para que seja apresentado e reconhecido por um país terceiro, tá? Então, dito de maneira simples, é isso. No Brasil, anteriormente, antes de que o Brasil fosse signatário da Convenção de Haia, que entrasse em vigor os procedimentos da apostila de Haia do Brasil, quem fazia esse tipo de validação de documentos brasileiros que seriam apresentados num país estrangeiro, por exemplo, um brasileiro que vai pedir a nacionalidade italiana, ele tinha que pedir a validação desses documentos no Itamaraty. Era mais lento, demorava mais para conseguir essa validação. A partir do momento que o Brasil passou a ser signatário da Convenção de Haia e que foi estabelecidos esses procedimentos padrões para a apostila de Haia, então é mais simples porque você, na maioria das vezes no Brasil, vai pedir a apostila de Haia de documentos brasileiros em um cartório, tá? Na maioria das vezes. E para que serve essa validação? Para que um país estrangeiro que está recebendo um documento emitido por um país terceiro e evidentemente não conhece o documento, não tem como validar se aquele documento é autêntico ou não, se houve adulterações nesse documento ou não, que eles possam, por meio da apostila de Haia, autenticar esse documento, porque a apostila de Haia tem um padrão que é seguido por todos os países signatários. Podem existir pequenas diferenças, como por exemplo, a apostila de Haia no Brasil é emitida em um papel timbrado. A apostila de Haia de documentos espanhóis é emitida num papel sulfite normal, tá? Não existe um papel timbrado. Então, essas pequenas diferenças podem existir, mas os campos da apostila de Haia são iguais para todos os países que fazem a validação por meio da apostila de Haia, ok? Essa basicamente é a explicação do que é a apostila de Haia e para que serve. Quando você vai precisar de uma apostila de Haia? Quando você está apresentando um documento de um país em um país terceiro, tá? Então, exemplo, estou pedindo a minha nacionalidade espanhola no consulado da Espanha em São Paulo, no Brasil, ou qualquer um dos consulados no Brasil, e vou apresentar uma certidão brasileira, ou algumas certidões brasileiras. Quem vai receber essa certidão? O governo espanhol. Então, certidão emitida pelo Brasil, apresentada a um país terceiro, Espanha, precisa da apostila de Haia. Normalmente, quem faz a apostila de Haia é o próprio país. Então, certidões brasileiras são apostiladas no Brasil. No caso de certidões de nascimento, de óbito, de casamento, são apostiladas no cartório. A maior parte dos documentos no Brasil são apostilados diretamente no cartório. Mas o objetivo desse vídeo é o contrário. E se você vai apresentar um documento espanhol em um órgão do Brasil? Por exemplo, você vai fazer a retificação, de repente, do nome de um ascendente espanhol que você teve e que os nomes estão errados nas certidões brasileiras, então você vai apresentar a certidão de nascimento espanhola dele nos cartórios do Brasil para fazer essa retificação. Então agora ocorre o oposto, você está apresentando um documento espanhol em um órgão brasileiro, então precisa da apostila de Haia e ela é feita diretamente na Espanha. Como fazer a apostila de Haia? Aqui eu digo que depende. Existem documentos que são simples de conseguir a apostila de Haia, existem documentos que são mais complexos, tá? Via de regra, isso não é uma lista exaustiva que abrange todos os documentos, tá? Porque existem uma série de documentos, evidentemente. Mas aqui na Espanha existem 2 lugares possíveis, normalmente, onde você vai pedir a apostila de Haia. Certidões ou documentos oficiais emitidos pelo Estado espanhol, como certidões de nascimento, de óbito, que aqui chama defunción, certidão de matrimônio, como sentenças judiciais, por exemplo, de um divórcio, de repente você vai homologar um divórcio que ocorreu aqui na Espanha e no Brasil. Então, todos esses documentos oficiais emitidos pelo governo são apostilados aqui na Espanha, documentos espanhóis, são apostilados nas secretarias de gobierno del Tribunal de Justicia de Espanha, ok? Essas são as apostilas mais simples que você consegue realizar. Se o documento é físico, ou seja, se a certidão foi emitida em físico, é um papel com o carimbo, é um documento físico, então esse documento tem que ser enviado a uma das secretarias de governo do Tribunal de Justicia de Espanha para solicitar a apostila de Haia. Eles fazem a apostila em físico, geram a apostila de Haia e enviam de volta para você. Se esse documento é digital, ou seja, é uma certidão que foi emitida de forma digital com um código de barras de autenticação digital, ele pode ser enviado em PDF à Secretaria de Governo do Tribunal de Justicia de Espanha e eles vão fazer a apostila digital e devolver em forma digital para você. Como entrar em contato com as secretarias de governo? Busca no Google, em espanhol, Secretarias de Governo del Tribunal de Justicia de Espanha. E aí você vai encontrar os telefones de contato. Normalmente, cada comunidade autônoma, cada região aqui da Espanha, tem uma secretaria de governo do Tribunal de Justiça.
você entra em contato com eles para solicitar a apostila diária, tá? Por mais que seja simples, a maioria das pessoas, elas não dominam o espanhol, elas talvez não entendem termos legais ou documentais relacionados à Espanha, porque é muito diferente essa abordagem documental de um país para o outro. Então, muita gente contrata o nosso serviço mesmo para apostilas diárias mais simples, porque não conseguem fazer por sua conta a apostila diária, tá? E aqui eu deixo bem claro, essas apostilas de documentos oficiais que são feitas no Tribunal de Justiça da Espanha não tem custo, o governo não cobra. Agora, evidentemente, se você contrata o nosso serviço para fazer a apostila diária, existe um custo porque nós estamos intermediando um serviço e fazendo a solicitação por você, ok? Bom, falamos da primeira categoria de documentos. Agora existem documentos que são mais difíceis de conseguir a apostila diária e eles precisam ser solicitados presencialmente aqui na Espanha. Exemplo, documentos que não são documentos oficiais emitidos pelo governo, como, por exemplo, certidões de batismo. Não é um documento oficial do governo, é um documento emitido pela Igreja Católica. Então não é um documento oficial, este não é enviado a nenhuma Secretaria de Governo do Tribunal de Justiça da Espanha. Esse precisa passar por 2 notários, que é o equivalente mais ou menos ao cartorário ou cartório no Brasil. Então você precisa ir em um notário fisicamente para fazer uma cópia com compulsa, em outro notário para fazer a apostila diária. Nesse caso tem custos, tá? A apostila diária já parte mínimo de 50, 60, 70 euros por documento. Custo que os notários vão cobrar, tá? E nesse caso, evidentemente, como tem que ser local, você não consegue fazer à distância, tá? Nós também oferecemos o serviço para intermediar essa apostila diária de documentos não oficiais do governo, como é o exemplo, certidões de batismo, certidão de casamento religioso, por exemplo, tá? Como eu disse para vocês, a forma de fazer é presencial, tem que ir no notário e providenciar esses 2 passos, a cópia com compulsa e a apostila diária. Se você precisa do nosso auxílio para pedir a apostila diária em qualquer uma dessas situações, documentos oficiais do governo ou documentos não oficiais, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde você pode contratar o nosso serviço para a apostila diária. E se você está vendo esse vídeo diretamente no site da Espanha Já, eu peço que você leia também a informação que está aqui acima, porque está explicado em detalhes como contratar o serviço, o que você precisa fazer e os passos que precisam ser seguidos, tá? Não deixe de ler por quê? Porque se você saltar a leitura dessas informações, podem haver problemas na execução do serviço, ok? Muito obrigado por acompanhar o nosso canal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.